do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para começar a nossa aula, que é a aula 9 hoje, vamos começar com uma oração? Bora lá! Senhor, nós te agradecemos porque todos os dias nós temos visto teu cuidado nas nossas vidas. Pedimos que logo possamos estar na tua casa para ouvir da tua palavra e que o Senhor continue nos guardando e nos protegendo. Abençoa essa aula, que ela fale fundo ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Essa aula é a aula da nossa apostila de número 9. Essa é a nossa apostila, né? E a aula número 9, que o título é Os Trabalhadores da Vinha. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 20. Vamos lá. Capítulo 20, versículos de 1 a 16. Eu vou ler e vocês seguem aí junto comigo, tá bom? Bora lá! A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para pagar para a sua vinha. Tendo ajustado, tendo tratado, tendo combinado com os trabalhadores 1 denário por dia, nós já vimos lá atrás, numa aula que a tia Priscila deu, quanto que valia o denário, né, pessoal? Então vamos lá. 1 denário valia 1 dia de trabalho. E esse dono de vinha foi procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Vamos lá, versículo 2. Tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, os mandou para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo de novo, na hora 1/10ª, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém estes também receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti.
Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, e poucos escolhidos. Vamos lá então, pessoal, para a gente entender esse texto e começar direitinho a nossa aula, né? Um senhor, dono de uma terra, que tinha uma plantação de vinhas, né? Ele resolveu que ele precisava de pessoas para fazer um serviço na vinha, para fazer um serviço para ele, né? E ele disse que ele pagaria 1 denário pelo dia de trabalho, pelo tanto que essas pessoas iam trabalhar. Então ele foi até uma pracinha lá e chamou o pessoal: olha, se vocês quiserem trabalhar para mim, eu vou pagar 1 denário pelo trabalho, né? Isso era, vamos pensar assim, 8 horas da manhã, tá? Naquele tempo, era mais ou menos 12 horas de trabalho, tá? Sem parar, né? Então, seria um trabalho das 8 da manhã até as 8 horas da noite, tá bom? E esses primeiros homens que foram chamados foram com esse senhor até a vinha para trabalhar e começaram lá a trabalhar 8 horas da manhã, certo? Quando foi 2 horas da tarde, esse homem achou que não estava suficiente os trabalhadores. Ele foi para a pracinha de novo e trouxe mais um pessoal para trabalhar. Só que essas pessoas iam trabalhar das 2 horas da tarde até as 8 da noite. Lembra que tinha uma turma que começou às 8 horas da manhã, ia trabalhar até as 8 da noite. Depois, às 2 horas da tarde, veio mais gente, ia trabalhar das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. Depois ele foi de novo para a pracinha, quando eram 6 horas da tarde, né? E chamou mais gente para trabalhar com ele. Aí depois ele foi quando eram 7 da noite para a pracinha e foi e chamou mais gente para trabalhar com ele. Então todo esse pessoal que foi chamado às 8 da manhã, depois às 2 horas da tarde, depois às 5, 6 horas da tarde, depois às 7 horas da noite, todo mundo foi trabalhar. Só que cada um trabalhou um tempo, né? Um trabalhou 12 horas, outro trabalhou 6 horas, outro trabalhou 1 hora, né? Mas todo mundo trabalhou, certo? Quando chegou a hora do Senhor pagar esse pessoal, falou assim, deu instrução para fazer assim o pagamento. Você chama primeiro os que vieram por último, aqueles que tinham trabalhado 1 hora só. E assim você vai chamando aqueles que vieram antes, tá? Então, primeiro os últimos e por último os primeiros, certo? E todo mundo vai receber pelo seu trabalho 1 denário. Aí, os que trabalharam 1 hora ficaram muito felizes, receberam 1 denário e foram embora contentes, felizes e saltitantes. Mas os que trabalharam 3 horas começaram a achar um pouco ruim. Os que trabalharam 6 horas acharam um pouco pior. Mas os que trabalharam o dia inteiro começaram a murmurar, começaram a reclamar entre eles. Olha, isso não é justo, porque a gente ficou aqui e trabalhou o dia todo. Desde as 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, a gente recebeu a mesma coisa que quem trabalhou 1 hora só. Não é justo isso. O Senhor ouviu e disse o seguinte para eles: olha, o negócio é o seguinte, quem que resolveu que ia pagar vocês pelo trabalho? Fui eu, não foi? Eu não combinei com vocês que eu ia pagar 1 denário pelo trabalho? Combinou. Certo, vocês estão recebendo o quê? Foi 1 denário, não foi?
Foi um denário. Então, fiquem felizes com um denário, tá? Independente de quanto você trabalhou, se foi muito, se foi pouco, se foi mais ou menos, o combinado era esse, um denário pelo trabalho. Mais uma coisa, você tá achando ruim que eu seja bom com o meu próprio dinheiro? Se eu resolvi que eu também quero pagar um denário para quem trabalhou menos, o problema não é seu, o problema é meu. Isso não é justiça, isso é bondade, isso é coisa minha, certo? Vocês não têm que reclamar não. O negócio é o seguinte, pega aquilo que é seu e vai embora, porque não é justo que eu faça com o meu dinheiro que eu bem entenda a bondade que eu quero fazer com o meu dinheiro. Se eu quero pagar a mesma coisa para você que trabalhou 12 horas e para o outro que trabalhou uma só, o dinheiro é meu, a bondade é minha. Sou eu que sei o que eu faço com o meu dinheiro. Então pega o seu dinheiro e vai embora. Interessante esse texto, né, galerinha? Acho que Deus tem um recado bem especial para falar com a gente hoje. No reino de Deus, ninguém é diferente de ninguém. A pessoa que conhece a Cristo, que tem Jesus como Salvador da sua vida e conheceu Jesus quando era criança e ainda bem pequeno começou a trabalhar na obra de Deus, vai trabalhar a vida inteira para esse Deus com alegria, com motivação, e Deus vai se agradar desse trabalho, da sua boa obra, né? Mas existem aqueles, como o ladrão na cruz, por exemplo, que foram chamados no último segundo do último tempo e se entregaram a Cristo e se entregaram a Jesus no último minuto das suas vidas. Por isso, a graça de Deus é diferente para essa pessoa que conheceu Jesus quando estava praticamente morrendo e para outra pessoa que trabalhou a vida inteira na obra dos céus? Não. A graça e a bondade, a fidelidade de Deus, ela é igual para todos os seus filhos, certo? Deus dá não conforme as obras ou o que a gente faz ou deixa de fazer. Deus não dá com justiça, Ele só dá pela graça. O amor, a bondade, a fidelidade de Deus, eles são dados pela graça de Deus, certo? Então, independente daquilo que você faça, a graça de Deus, ela é absurdamente grande na sua vida. Olha, vamos pensar num outro exemplo. Puxa, tia Camélia, eu conheço um amigo que também tem Jesus no coração, também se entregou a sua vida para Cristo, mas, olha, a mãe dele é doente, os pais dele são separados, é uma criança que sofre muito. A graça de Deus, nesse caso, é diferente na vida desse amiguinho e na minha vida que tá tudo bem? Não. Ela é igual. Ela é a mesma graça de Deus, ofertada a quem entrega a sua vida a Cristo. É isso que a gente precisa entender. Por isso, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Todos são iguais. Tá certo? Nós também vimos na lição a ciumeira, a inveja e essa coisa que os outros
os primeiros fizeram com os últimos, né? Puxa, não é justo. Se eu trabalhei mais, eu tenho que ganhar mais. Ele trabalhou menos, ele ganha menos, né? Se agrada disso? Não. É um sentimento saudável? É um sentimento que engrandece o reino de Deus de alguma forma? Não. Sabe por quê, pessoal? Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos todos iguais. Todos aqueles que receberam Jesus no coração são filhos de Deus, eleitos de Deus. E têm a graça de Deus da mesma forma. E carecem do amor e da graça de Deus da mesma forma. Certo? Mas aí a gente até pode fazer uma comparação, não só com tempo, não só com trabalho, mas na questão do trabalho com os dons. No corpo de Cristo, na igreja, já perceberam que cada um faz uma coisa? Tem gente como pastor que fala da palavra de Deus. Os professores da escola dominical falam, estudam da palavra de Deus, né? Aí nós temos o louvor, as pessoas que cantam, as pessoas que têm habilidade, né? Que conseguem tocar instrumentos, as pianistas que tocam os hinos, né? Tem quem tem habilidade para reger os corais, né? Tem também quem tem habilidade para falar com os surdos. Outras habilidades, como por exemplo, aqueles que são os diáconos que estão na igreja para servir, né? Temos ministérios de oração, temos outros tantos ministérios, né? Temos pessoas que ajudam socialmente as pessoas, que levam não só a palavra de Deus, mas levam comida, levam conforto para as pessoas. Então, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, nós temos vários tipos de pessoas. E por isso, um é melhor que o outro? Não. E Deus trata de maneira diferente um e outro? De forma alguma. A graça de Deus é a mesma para todos os crentes. Deus trata de forma diferente, por exemplo, o adulto ou a criança? Não. Quando o assunto é graça, de forma alguma. O homem e a mulher são diferentes perante a graça de Deus? Não, de forma alguma. Todos necessitam da graça de Deus e todos podem usufruir, todos podem aproveitar a graça de Deus que é dada aos seus filhos de forma maravilhosa através de Jesus. Não é mesmo? Eu gostaria que vocês pensassem durante essa semana nessa história e na graça de Deus, tá? Hoje, esse era o recado que eu queria trazer para vocês. Não esqueçam de fazer as atividades da lição 9 da apostilinha de vocês. Tô com muita saudade e torcendo e orando todos os dias para que logo a gente possa se ver de novo, tá? É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante para todo,
complemento do outro.